Bem-vindos ao canal Mundo Invertido, meu nome é Natanael e a voz do povo é a voz de Deus. Será que é mesmo? Hoje vamos pensar sobre isso, né? Pensar se a voz do povo é a voz de Deus. Será que o povo diz, a maioria diz, sempre é a representação exata do que Deus quer? É verdade, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer novamente a Natanael pelo convite. Nós ouvimos muito essa frase, Natan? Exato. A voz do povo é a voz de Deus. Mas e o que a Bíblia diz sobre isso? É importante fazermos esse questionamento. O que é que a Bíblia nos fala? E o que é que significa a voz do povo é a voz de Deus? E que povo é esse? Né? Então é muito importante saber que povo é esse. Qualquer povo? Não é? O que é que você acha? Nós temos que primeiro definir, temos que pegar e definir quem é o povo. Que povo? Esse é o primeiro processo. Porque se nós entendermos o povo como o sistema geral, a maioria das pessoas que expressam opinião, ou, por exemplo, os nossos representantes, uma pessoa representando o povo, isso seria um pouco incoerente com a palavra de Deus. E já que percebemos que a opinião da maioria das pessoas vai de encontro com os próprios ensinamentos de Cristo, então como é que pode ser a voz do povo, a voz de Deus, contrária à própria vontade de Deus? Seria uma incoerência. Nós temos um povo aqui na Terra que representa o próprio Deus. Israel seria o representante de Deus na Antiga Aliança? Isso, na Antiga Aliança hoje nós temos a igreja, né? E aí é um assunto para depois debatermos, né? E a promessa para Israel e a igreja são duas, nós temos aí duas promessas, né? Depois a gente, se o pessoal quiser ouvir, mas pode falar sobre isso. Nós temos Israel como um povo separado de Deus, um povo sacerdotal. Não é? E hoje nós temos a igreja, Natan. A igreja que é o corpo de Cristo e que representa o próprio Deus. Mas essa igreja ela não fala o que quer, o que lhe vem à cabeça. Não deveria falar. Não, na verdade a igreja de Cristo, a igreja invisível, não é? Ela não fala. Ela não fala. Né? Essa igreja que é corpo e que tem Cristo como cabeça. Então essa igreja, esse corpo, esse povo, ele representa Deus e a voz de Deus na terra. Só que eles não falam o que querem. Nós temos a palavra de Deus e tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas aí pode surgir uma crítica, Júnior, sobre a compreensão da igreja. Porque quando falamos de igreja, as pessoas limitam muito a questões de denominações. Então, por exemplo, nós frequentamos a Assembleia de Deus, existem outras denominações, batista, presbiteriana e etc. Então as pessoas confundem muito o conceito de igreja como um conjunto de pessoas que vão à igreja, que não são necessariamente a mesma coisa. Verdade, Natan, é importante falar sobre isso. Eu entendo, Natan, que cada denominação ela exerce um ministério, né? Embora nós temos visto aí as denominações se colocando como partidos políticos, um combatendo contra o outro, mas eu entendo que cada denominação, a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, cada uma ela exerce um ministério aqui na Terra, não é? Nós não estamos aqui lutando um contra os outros, nós pertencemos ao mesmo povo. Cristo é o cabeça da igreja. Em toda denominação nós vamos ter ali membros do corpo de Cristo. Em todas essas denominações nós vamos encontrar membros do corpo de Cristo. E o contrário também. Também, né, Natan? Também. Quando Jesus vier, ele não vai perguntar de que denominação você é. Exato. Para poder você ser arrebatado. Não vai perguntar se você é da Assembleia de Deus, se você é da Igreja Batista, ou se você é de outra igreja, com outro nome, né? Ou se a sua igreja tem um templo suntuoso, um templo bonito, grande ou não. A preocupação é com a vida que você leva, uma vida sincera na presença de Deus. E dentro dessa comunidade, seja ela qual denominação seja, há a verdadeira igreja e há aquelas pessoas que não representam a Deus, não são a voz de Deus. Isso. Ou seja, a verdadeira igreja é aquela que segue a voz de Deus, segue a vontade de Deus, que representa Deus. E dentro das denominações das comunidades tem pessoas que estão ali por conveniência, por algum outro motivo, que não representam a voz de Deus. Realmente. Sem dúvida. E também é importante destacar que existem pessoas que têm uma fé sincera, Natan, mas mal direcionada. Não é? Existem pessoas que são de determinada denominação, pessoas que interpretam a Bíblia de maneira equivocada, deturpam a palavra de Deus. E você falou no vídeo passado sobre a questão de ignorância. Quanto mais ignorante é o indivíduo, mais fácil de ser manipulado. Não é? Então, essas pessoas têm uma fé sincera, mas mal direcionada. Não é, Natan? Isso, hoje com a internet e com esses vídeos, Natan, isso facilita demais. Nós estamos aqui exatamente contribuindo, dando a nossa parte aqui, a nossa contribuição, tentando abrir os olhos das pessoas. E a voz do povo, Natan, que geralmente as pessoas falam, a voz do povo, a voz de Deus, está relacionada de maneira implícita aí, na verdade, à questão de quantidade, né? A questão da maioria. Porque a maioria decide estaria correto. Isso, muitas pessoas, Natan, tomam decisões de maneira irracional.
porque as outras pessoas, uma grande quantidade de pessoas decidem e eles aderem a essa ideia sem raciocinar, sem buscar fundamento, é porque a maioria diz que é certo, então eles vão com a maioria. Então essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus seria a voz da maioria, não é? E nós vemos isso muito no mundo, Natan, não é? E se nós formos para as Sagradas Escrituras, em 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim, Natan: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, ou esse sistema que determina o estilo de vida das pessoas, está no maligno. Então, as pessoas elas passam a seguir a moda, Natan, você já percebeu. Às vezes elas não gostam de determinada roupa, não se sentem confortáveis, mas a maioria está usando, e a moda é isso, Natan, exatamente quando a maioria impõe a regra, não é? Se torna algo ali que aceito, porque ninguém quer ser rejeitado, e para ser aceito dentro de determinado grupo, você renuncia àquilo que você gosta, o seu conforto, para viver uma vida que não é sua. Não é? Então, o mundo trabalha dessa forma. Mas a Bíblia diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, esse sistema que determina o estilo de vida das pessoas, é do maligno. Em 1 Coríntios, Natan, 2 Coríntios, capítulo 4:4, eu quero que você que está em casa abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4:4, capítulo 4, versículo de número 4, o texto diz assim: nos quais o Deus desse século, aí fazendo uma referência direta ao próprio Satanás, o maligno, o nosso adversário, e vai dizer assim: cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não tiveram a sua mente curada, daqueles ainda que estão alienados, daquelas pessoas ainda que buscam a aceitação do mundo, que buscam o reconhecimento, que vivem uma vida escravizada. Os maiores problemas, nós temos muitas pessoas com problema de ansiedade, colocam uma coisa na internet e vai lá para ver se alguém curtiu, porque quer ser aceita, quer ser reconhecida, quer ser amada, não é? E nós temos aqui dizendo que para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que exatamente nos liberta desse estereótipo, né, Natan? Dessa necessidade de ser quem as pessoas querem, né? E não ser aquilo que Deus quer de nós. Uma boa vertente disso é o consumismo. Pessoas comprando o que não querem, o que não precisam para se encaixar num perfil, né? No que pessoas famosas divulgam, que as pessoas expõem, e aí as pessoas acabam comprando. E isso também vai em atitudes, né? As pessoas copiam pessoas famosas. O que os famosos fazem vira um padrão de comportamento. Outro exemplo poderia ser também a política. Nós percebemos que nem sempre, a maioria das vezes, pelo contrário, né? Os representantes eleitos não são pessoas capacitadas para isso. Nós podemos ver, por exemplo, na questão dos deputados, por exemplo, que Tiririca foi eleito nosso representante de um palhaço, né? Então, podemos perceber que podemos perceber que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. E um texto que eu gosto sobre isso é Mateus capítulo 7. Nós vamos trabalhar mais na frente sobre esse texto específico, já que ele também faz parte do Sermão do Monte. Nós vamos tratar dessa série do Sermão do Monte. Mas Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então percebemos aí duas portas, dois caminhos, mas a ênfase que eu quero dar aqui a vocês é a quantidade. São poucos que entram pela porta estreita que leva à vida, e são muitos que entram pela porta larga que leva à perdição. Então, se nós pegarmos como raciocínio nosso, dizer que a maioria das pessoas, o que a maioria pensa é a voz de Deus, é o contrário do que o próprio Deus está nos ensinando. Que aqueles que vão a Ele, ou seja, que seguem o caminho à vida, ou seja, seguem o caminho conforme a vida, conforme a vontade de Deus, são poucos, não muitos. Verdade. E muitas das vezes a voz de Deus contraria interesses, né, Natan? Exato. A voz de Deus contraria interesses. Nós observamos que em João, no capítulo 8, aí do versículo 1 ao versículo 11, nós temos uma mulher adúltera sendo levada até a presença de Cristo, e havia ali uma grande multidão com ela, inclusive vários religiosos, muitos talvez estivessem ali, não sabiam nem por que estavam, porque essa mentalidade de rebanho, né, onde pessoas fazem coisas, agem sem raciocinar, sem buscar fundamentos, como já foi dito, e chega até Jesus, talvez com uma perspectiva, né, que Jesus condenasse aquela mulher, e a voz de Deus ali, através de Cristo, que é o próprio Deus, contraria todos os interesses. Ele olha para aquela multidão, após riscar o chão ali, ele vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele contraria as expectativas. Também nós temos em João, no capítulo de número 7, no versículo número
66 aqui, eu quero que você abra sua Bíblia. O texto diz assim: desde então, versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, né? Começaram a se afastar dele, e já não mais andavam com ele. Então perceba que aqueles que estão em Cristo, eles não estão preocupados em satisfazer interesses, em ser aceito. Isso é uma carga que é tirada das costas, né, Natan? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É exatamente essa necessidade de ser aceito, de ser reconhecido, não é? Essa fatura emocional que as pessoas mandam constantemente e que gera uma perturbação. E trazem também doenças mentais, né, Natan? Então nós observamos que a preocupação de Jesus não era com a aceitação, né, das pessoas. Ele não estava falando ali no intuito de agradar, ele estava trazendo a verdade. Né, Natan? Então, quando é a voz de Deus, Natan? Quando é a verdade. Exato. Quando a voz do povo é a voz de Deus, quando traz a verdade. Você percebe que os discípulos se preocuparam e disseram: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Porque eles se preocuparam, viram saindo ali, e eles se preocuparam com aquela situação, e Jesus: quereis vós também retirai-vos? Percebe, Natan, que a voz de Deus, ela contraria interesses. A voz de Deus, ela vai de encontro com os desejos humanos, né, Natan? E nós percebemos em Lucas capítulo 14, no versículo 25 em diante, que Jesus está ali e ele volta-se para a multidão, tem uma multidão com ele, e ele diz palavras pesadas. Ele diz assim: se alguém quiser ser meu discípulo, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não está preocupado com a quantidade da multidão. Ele não está preocupado com o interesse da multidão em si, mas sim em discípulos. Então, a voz do povo ali, o que a multidão pensava sobre Jesus não era o que interessava a ele, mas sim o que o próprio Deus pensava dele. Sim. Jesus, ele não estava interessado na multidão, até porque a multidão era muito volúvel e fácil de ser manipulada. As massas são fáceis de ser manipuladas, né? A mesma multidão que estava com Jesus, tem outra multidão também pedindo para crucificá-lo, soltava rabais. Então, nós temos que entender que Jesus, ele interessa por pessoas que querem ser seus discípulos, não apenas seguidores. Então, a voz do povo não vai ser a voz de Deus, enquanto o povo não for o povo de Deus. E aí vai uma crítica, né? Nós temos visto muitos religiosos mudando na forma de se vestir, pessoas quando entram no mundo da música, né? E há uma necessidade de uma mudança no seu perfil ali, a questão estética, e começam a querer agradar a questão do mundo, né, Natan? É o que a mídia pede, né? E esquecem que foi Deus que colocou ali e que devem buscar agradar a Deus, viver uma vida santa na presença do Senhor. E se o mundo está lhe aplaudindo, há alguma coisa errada. Exato. Quando eu falo mundo, eu estou falando aqui de um sistema que vive totalmente à parte e alheio a Deus. Então, o mundo jaz no maligno, aquele mundo dominado pelo maligno. Isso. Então, nós temos um texto aqui em João, capítulo 15, versículo de número 18, que diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, e é bem interessante, né? As pessoas, elas começam na presença de Deus, Natan, e quando adquirem fama, dinheiro, algumas gravadoras até impõem, Natan, a forma como devem falar, se vestir, os ambientes que devem andar, e essas pessoas agora começam a agradar o mundo, Natan. Elas escolhem agradar o mundo, são influenciadas pelo mundo. E no versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se o sistema lhe ama, se o mundo lhe ama, há alguma coisa errada com isso. Né? O texto diz: mas porque não sois do mundo, você não pertence a esse sistema, a sua função, você está a serviço do reino, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver uma vida santa, você é ferramenta nas mãos do Senhor. Se você é cantor, se você é pregador, você está ali a serviço dos céus e não buscando enriquecer. Ser pastor, ser cantor, ser pregador, não é, Natan, uma profissão. Não pode enxergar isso como profissão, Natan. Quem canta, adora. Não é? Quem prega está a serviço dos céus. Quem pastoreia está a serviço da igreja, está a serviço de Deus. Não é, Natan? Então não pode confundir isso. Não é uma função, Natan, um trabalho ali que tem como finalidade enriquecimento. Não é? E muitas pessoas, certa vez eu ouvi alguém comentar: meu filho procurou emprego, não conseguiu, foi ser pastor.
Natan. Então, qual a finalidade? O que essa pessoa buscava? Né? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, como é que você não quer ser perseguido? Por que você quer ser aceito? Se Jesus ele tem total capacidade de ser o maior político, pela sua capacidade, a sua oratória, não é? A sua capacidade de convencimento. Você quer ser melhor do que Jesus? Olha o que ele diz. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E eu quero agradecer, Natan, por esta participação. Estou feliz, né? Por poder falar do Evangelho e contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Que Deus possa estar abençoando vocês. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. Uma coisa que eu tenho percebido é que a maioria dos nossos ouvintes não são inscritos. Então se inscrevam. Só se inscrevam. Se gostaram, se inscrevam. Se não gostaram, se inscrevam também. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.